Graças a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Te convido nesse momento, se você está com a sua Bíblia aí perto de você, a abrir em Salmos 125. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém? Que você continue confiando no Senhor, que essa confiança ela possa ser renovada nessa noite, que a esperança no Senhor possa ser renovada nessa noite. E eu te convido nesse momento, aí na sua casa, a fechar os teus olhos e entronizar o Senhor Jesus aí no seu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós, Senhor, te louvamos, ó Deus, pela Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu infinito amor. Nós te louvamos, ó Deus, por cada irmão, Senhor, que está assistindo esse culto nesse momento. Alcança, Senhor, os corações, alcança as casas. Senhor Deus, se faz presente, Senhor, no lar, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Traz, ó Pai, nessa noite, renovo, Senhor, um renovo espiritual. Enche, Senhor Deus, com a Tua presença, com o Teu amor. Senhor, nós te entregamos, ó Pai, esse culto, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor Deus, que seja feita, Deus, a Tua vontade através de nós. Esse culto, Senhor, ele é para Ti, porque nós Te amamos. Nós, Senhor, queremos Te entronizar e queremos louvar e engrandecer o Seu nome, pois Tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fica conosco, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Te convido esse momento, você separar esse tempo para entronizar o nome de Deus, adorar aí onde você está, seja se for na sua casa, no seu trabalho, o momento que você for assistir essa live, que nesse momento nós possamos expressar o nosso coração a Deus, entregar o nosso melhor a Ele, amém? Vamos declarar em nome de Jesus a nossa adoração. Glória a Deus. Ele vive
para sempre, Ele está em mim. Meu Senhor, meu Salvador, meu Senhor, meu Redentor, vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre, vive para sempre. Céus declaram a sua glória, céus declaram o seu poder, céus declaram a sua glória, céus declaram o seu poder, céus declaram a sua glória, céus declaram o seu poder, céus declaram a sua glória, céus declaram o seu poder. Filho de Deus, Ele vive para sempre. Filho de Deus, Ele vive para sempre. Filho de Deus, Ele vive para sempre. Ele está em mim. Filho de Deus, Ele vive para sempre. Filho de Deus, Ele vive para sempre. Filho de Deus, Ele vive para sempre, Ele está em mim. Aleluia, te adoramos, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, aleluia. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Onde descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, não descansa, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O seu amor, Senhor, o seu amor é infalível. O seu amor me alcançou, mesmo não merecendo, mesmo sendo inimigo. O seu amor me atraiu, o seu amor me comprou, o seu amor me justificou. E hoje filho sou, e hoje o espírito de adoção me envolveu. Somos teus filhos, Senhor, por tão lindo amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão lindo amor. Nós te amamos, nós te adoramos. Aleluia. Glória a ti, Deus. Louvado seja o teu nome. Amém. O Senhor Deus nos ama. O Senhor Deus te ama. Nessa noite eu quero falar com você a respeito de uma palavra. Se encontra em Mateus. Se você puder já procurar nesse momento Mateus,
capítulo 14. Jealous for my attention, longing for my affection. Aleluia. You call me beloved, you call me friend. You never stop Mateus capítulo 14, craving for communion. versículo 22. You call me beloved, you call me friend. I couldn't dare imagine the depths of your devotion. Vamos ler o que a palavra de Deus diz em Mateus 14, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor Deus, fala aos nossos corações acerca da Tua palavra. Nós queremos ser instruídos pelo Teu Espírito, sermos ministrados por Ti, e queremos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Essa palavra foi uma das primeiras palavras que Deus trouxe ao meu coração quando começou as notícias, quando começaram as notícias, quando tudo começou. Eu e a pastora estávamos em direção à Convenção Nacional de Pastores, e no meio da estrada, lá já em Santa Catarina, a gente começa a ficar sabendo das notícias e tudo mais, e a gente ainda permanece um dia lá e depois volta. E estando longe de casa, a gente tendo só acesso à internet e ao que a televisão estava dizendo, o nosso coração se encheu de medo. A gente é ser humano, nós somos falhos, nós somos cheios de sentimentos humanos. Então, não somos robôs, eu e a pastora. Então a gente sentiu um pouco de medo. O que ia acontecer, o que iria suceder. E principalmente você, longe do seu lugar de segurança, que é a sua casa. Porque quando você está em casa, você se sente um pouco mais seguro, né? Mais tranquilo, teu coração se acalma mais facilmente. A gente estava longe de casa, e aí que nosso coração começou a bater mais forte. E a gente orou, falou com Deus. Naquela noite onde nós oramos, primeira noite que a gente estava fora, Deus ele ministrou essa palavra no meu coração. E era o que realmente estava assombrando não só as nossas vidas, mas muitas famílias, muitas pessoas sentindo medo, sentindo insegurança, porque as ondas eram contrárias.
os ventos eram contrários. As notícias contrárias, os ventos contrários, eles de fato nos tiram do nosso lugar de segurança. E quando a gente recebe algo que não está esperando, principalmente, ainda, né, nos pega de surpresa, e talvez para algumas pessoas é ainda pior, porque você não estava esperando. E aí quando as coisas começam a acumular ainda mais ainda, o temor toma conta do coração. Porém, ao ver esse texto, algumas coisas o Espírito Santo falou aos nossos corações. Eu quero compartilhar com você. No versículo 22, olha que interessante. Jesus compeliu os discípulos a passarem para o outro lado. Aqui mais uma vez Jesus instruindo o que eles deveriam fazer. Jesus falou: vocês devem entrar no barco e passar para o outro lado, atravessar o mar. E eles fizeram, eles obedeceram a voz de Jesus. A gente tem obedecido a voz de Deus, a gente tem buscado Deus, a gente tem colocado nosso coração diante da sua presença. Eu acredito que essa igreja local é uma igreja de oração. Toda vez que a gente compartilha uma coisa com o outro, é sempre motivo de orar, motivo de dar glória a Deus. A gente fica feliz por isso. E quando Jesus fala para eles irem, eles obedecendo, também nos remete a nossa obediência ao Senhor, obediência à sua palavra, obediência aos seus princípios. Porque é interessante que as circunstâncias, elas mexem muito com as pessoas. Porque por causa das circunstâncias, muitas pessoas mudam seus princípios até. Porém, nós que cremos na palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, eles não mudam. Eles permanecem. Não é porque as circunstâncias está me dizendo assim, para de adorar a Deus, que eu vou parar de adorar a Deus. Não é porque a circunstância está me dizendo assim, para de ser igreja, que eu vou parar de ser igreja. A circunstância está dizendo, para de orar, eu vou parar de orar. Não. Não são as circunstâncias que devem mover a nossa vida, mas sim a voz de Jesus. Não são as circunstâncias que devem motivar a nossa vida, as circunstâncias que devem nos guiar, mas a voz de Jesus. Se Jesus disse, vai, a gente deve continuar. Quando é que Jesus disse para parar? Talvez a gente não está junto, aqui como igreja local, aqui fisicamente, mas como igreja nós não paramos. Lá na sua casa, você não deve parar de buscar Deus. No seu quarto, você não deve parar de orar, não deve parar de ler a palavra. Nós não devemos parar de sermos igrejas uns aos outros. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus tem colocado dons nas suas mãos, no seu coração. Você pode usar muito bem a rede social para usar o teu dom. Assim como nós estamos usando aqui a rede social para propagar o Evangelho, você também pode fazer isso. Ao compartilhar mesmo a live, você está fazendo a sua parte. Ao marcar pessoas, você está fazendo a sua parte também. Ao falar de Jesus para as pessoas no WhatsApp, você está fazendo. Você não pode parar, eu e você não podemos parar. E Jesus nos manda ir. E Jesus sabia que a tempestade viria. É interessante que no contexto, os discípulos estavam saindo de uma grande multiplicação, onde alimentou ali mais de 5.000 pessoas. Uma multiplicação de pães e peixes. Algo sobrenatural acontecendo, um milagre acontecendo. E milagre não se explica, se vive, se acredita. Não se explica a ação sobrenatural. Sabe por quê? Porque ela é sobrenatural, não é natural. O natural a gente consegue explicar. O sobrenatural se vive, se crê. Jesus, ele estava querendo mostrar para os seus discípulos que existia algo sobrenatural que poderia vir a acontecer sobre a vida deles. Então conduz eles para experimentar a grande multiplicação de pães e peixes, e depois disso envia eles para o mar. Óbvio que Jesus sabia da tempestade, tanto é que ele foi orar no monte, ele foi buscar Deus,
E ele ficou tranquilo, porque ele sabia que a tempestade não os destruiria. Saiba de uma coisa, a tempestade não vai te destruir. O que está acontecendo não vai te destruir. As circunstâncias, elas não vão te destruir. Talvez elas podem chacoalhar um pouquinho o barco. Talvez pode mexer aí um pouco com a sua vida. Assim como está mexendo com a vida de todo mundo. Mas não vai te destruir. Eu declaro essa palavra sobre você. Eu profetizo isso sobre você. Creia em nome de Jesus. Tome posse. Tenha fé. É interessante que Jesus teve um momento, não foi nesse momento, mas foi em outro momento, onde Jesus ora ao Pai. E sabe que a oração de Jesus ao Pai, a gente deve dar ouvidos, hein? Porque é Jesus que está falando. É uma oração que a gente tem que dar toda a atenção. Sabe o que Jesus orou ao Pai? Não foi nesse momento, mas em outro contexto. Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus não orou para que acontecesse já o apocalipse, o arrebatamento. Jesus não orou para que acontecesse, o fim dos dias já, rápido, logo. Ele falou assim: Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. A gente está no mundo, a gente está à mercê de passar por todas as tempestades que vierem sobre o mundo. Jesus, ele não ora nesse sentido, ele ora para que eu e você pudéssemos estar debaixo da proteção de Deus, para que essa tempestade não nos destrua. Essa é a oração de Jesus. Por isso nós devemos crer, nós não vamos ser destruídos. No versículo 24, a gente vê que os ventos eram contrários. Eles estavam longe da praia e as ondas já batiam no barco. Às vezes a gente está nessa situação, não estou dizendo apenas dessa situação do geral, mas quem sabe uma outra situação que você está vivendo dentro da tua casa, dentro do teu coração. As ondas são contrárias, você está longe da sua segurança, as ondas já estão fazendo a sua estabilidade ficar instável. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus está no monte orando. Jesus está orando em nosso favor. Jesus está em intimidade com o Pai. Jesus, ele não nos deixou só, e Ele sabe que a tempestade não vai nos destruir. Fica tranquilo, tenha calma. Nós devemos ter paciência nesse momento. Devemos tranquilizar nosso coração, acalmar nosso coração, porque a tempestade vai passar. Mas ainda não passou, é porque Jesus sabe que o tempo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Continuando, no versículo 25, a gente vê Jesus indo em direção então a eles no mar, mas ele vai na quarta vigília da noite. Passaram então 3 dias, 4 noites, e então Jesus vai em direção a ele. Veja bem, Jesus, ele não foi já de cara, ele já não foi salvar eles já na primeira noite, ele deixou um tempo. Isso ele nos mostra o seguinte: nós devemos confiar em Deus. Ele permite o tempo que for, mas é no tempo certo de Deus que Ele vem nos socorrer, que Ele vem nos tirar da tempestade. É no tempo de Deus. A gente deve acalmar a nossa ansiedade, assim como eu tenho falado. Na quarta-feira eu falei isso, porque esse tempo é uma tendência para a gente ficar muito mais ansioso, O tédio, às vezes, que a gente brinca quando a gente está em casa, nada mais é do que também uma expressão de ansiedade. A gente deve tranquilizar o nosso coração. Continuando a palavra, Ele virá sobrenaturalmente. Jesus vem então sobre as águas. Ele vem caminhando sobre as águas, e isso demonstra que
O sobrenatural de Deus está vindo sobre as nossas vidas. Isso demonstra que Jesus está vindo. Ele vai vir e vai trazer a sua solução. O problema é que a gente grita para as nossas soluções, assim como no versículo 26. Quando Jesus estava chegando, os discípulos gritaram com medo, porque acharam que era um fantasma, não reconheceram Jesus. Às vezes a gente está tão envolvido com as circunstâncias, está tão com medo, tão temeroso das coisas, que a gente esquece de ter fé, a gente esquece de ter intimidade com Deus, a gente esquece de buscar Deus através da oração, da adoração, da palavra. E quando Jesus vem com o seu sobrenatural, a gente acha que não é de Deus. A gente já logo descarta a possibilidade de ser um milagre, de ser sobrenatural, e já grita para as nossas formas de resolver solução. A forma com que eles fizeram era como se eles estivessem gritando para a sua solução. Eles olharam os fantasmas e começaram a gritar. Está escrito aqui. A gente às vezes fica tão atormentado com as coisas que esquece de ter intimidade com Jesus. A gente precisa ter intimidade com Jesus. A gente não pode ficar sem reconhecê-lo. Jesus está vindo. O sobrenatural de Deus está vindo sobre a sua vida. Mas acalme-se, não tenha medo. E foi isso que Jesus fala. No versículo 27, Jesus pede para eles ficarem tranquilos. E Ele dá 3 ordens. Tenham bom ânimo. Jesus pede para eles ficarem animados. Jesus fala: fiquem animados. O sobrenatural está acontecendo e vocês estão apavorados. Fiquem animados. Mais uma vez eu falo, essa palavra, aqui a pregação, eu não estou fazendo uma pregação motivacional, eu estou pregando a palavra. Eu estou vindo de versículo em versículo, dizendo o que está escrito aqui. E Jesus está dizendo: tem bom ânimo. A palavra nos motiva, a palavra nos anima. A segunda coisa que ele fala, ele fala: sou eu. É como se fosse uma ordem. Ele está falando assim: reconheçam quem eu sou, reconheçam que eu posso fazer, reconheçam que eu tenho poder, reconheçam que eu sou capaz de andar sobre as águas. Sou eu. Não é nada mais do que outra coisa, é Jesus. E a terceira coisa que ele fala: não tenham medo. Nesse tempo, não tenha medo. Seja corajoso. Meu papel aqui como pastor também é, sim, trazer palavra que vá com que o seu coração queime por continuar a obra de Deus. Nós devemos continuar a obra de Deus. Não tenha medo. Tenha bom ânimo. Continuando, versículo 28. Pedro quis experimentar o sobrenatural. Será que eu e você podemos experimentar o sobrenatural? Eu digo que sim. Se Pedro experimentou, você e eu podemos experimentar também. Você pode experimentar o sobrenatural de Deus. Pedro quis. Qual é o desejo do teu coração? É ficar na mesmice, no mesmo nível raso de intimidade com Deus? No mesmo nível de conhecimento de Deus? Ou você quer ir mais além? Você quer experimentar o sobrenatural? A gente está num tempo muito propício para experimentar o sobrenatural, porque é bem no tempo de crise que os ousados com fé vivem coisas extraordinárias em Deus. É esse tempo que Deus se manifesta numa intensidade jamais vista. Não foi no deserto que o povo experimentou tantas coisas em Deus? Enquanto eles estavam no Egito, aconteceu algumas coisas, mas era para libertar eles. Mas no relacionamento deles diário com Deus, eles experimentaram tantas coisas, mas foi no deserto. Esse tempo é um tempo de viver o sobrenatural. Eu profetizo isso sobre você. Que você viva milagres na sua vida. Milagre financeiro,
milagre físico na sua saúde. Aliás, eu quero ser ousado aqui. Ontem nós experimentamos uma experiência de milagres e foi tremendo. E eu quero profetizar sobre você também um momento de milagres. Mas se você tem fé nesse momento, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade nesse momento. Eu profetizo em nome de Jesus, por causa daquilo que o Senhor fez na cruz. Ele tomou, certamente Ele levou, diz a palavra, certamente, ou seja, é certo, Ele levou sobre si toda enfermidade. E eu profetizo em nome de Jesus, que a tua enfermidade está sendo retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que o mover sobrenatural de Deus aconteça nesse momento. Se você tem fé, receba a cura em nome de Jesus. Pedro experimentou e ele foi. Tem uma gíria que o pessoal fala, né? Só vai. Só vai então. Só vai. Vai. Saia do barco. O barco de medo, que está todo mundo gritando. Saia do barco. Vai. Com fé. Caminhe sobre as águas. No barco onde ninguém reconhece Jesus. Saia desse barco e caminhe sobre as águas. Tenha ousadia, tenha fé. E quando você caminhar, você vai ver que Jesus está te trazendo um momento de sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Milagres, sobrenatural. Quer ver se é da vontade de Deus isso ou não? Quando Pedro pergunta: Jesus, se és tu, me faça andar sobre as águas. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus não ficou calado, pensando com ele: agora o que eu vou fazer? Pedro está querendo, né? Jesus falou assim: vem. Foi essa a resposta que a gente leu aqui, 29, e ele disse: vem. Jesus deseja que você viva o sobrenatural. O problema é que muita gente quer ficar agarrado à razão, quer ficar agarrado ao medo, quer ficar agarrado ao barco, quer ficar agarrado às circunstâncias, à tempestade, às ondas. Mas é o momento de você colocar o seu pé por sobre as águas e caminhar. E aí Jesus diz: vem. Olha que interessante. Quando Pedro fala: se és tu, no momento do sobrenatural, é fé também que se coloca em ação. Porque quando Pedro, ele fala: se és tu, dá para ver que não era com toda certeza, mas ele por fé estava dizendo: é Jesus sim, é Jesus sim. Mas ao mesmo tempo a sua carne está dizendo: será que é? Será que é Jesus? E aí então ele faz essa pergunta, mas ele vai ousadamente. Quer dizer que a gente pode estar congregando na igreja, a gente pode estar vivendo o sobrenatural e às vezes vir um pouco de dúvida, mas vença a dúvida. A dúvida, ela vem para justamente causar confusão, causar dúvida e te tirar da tua vivência de fé. Continuando aqui, versículo 30. Ainda assim, Pedro foi e ele caminhou sobre as águas. Só que reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Aí, pastor, eu estou vivendo o sobrenatural, mas no meio do sobrenatural eu começo a olhar as circunstâncias de novo. Eu estou vivendo o milagre, eu já recebi o milagre na minha vida, na minha família, mas aí eu olho de novo, vem as lutas, de novo vem aquele problema, de novo vem a circunstância. Sabe por que vem de novo? É porque a fé, ela não é vivida hoje a mesma coisa que amanhã. O que você vive hoje é para hoje, amanhã é outra experiência de fé.
Só que a fé vai aumentando, a intensidade, e você vai vivendo grandes coisas em Deus. Você vai vivendo um milagre atrás do outro. Porque o que é de hoje é de hoje, o que é de amanhã é de amanhã. Então, no meio do milagre, Pedro viu e teve dúvida de novo. E aqui Jesus ensina novamente, porque Pedro começou a afundar na água. No meio do milagre, não tenha dúvida, continue confiando em Jesus. Mas saiba de uma coisa: se você tiver dúvida e ainda assim reconhecer, ainda assim dizer: perdão, Deus, porque eu pequei, porque eu tive dúvida, porque eu não tive fé, me ajuda novamente a continuar vivendo o milagre. Diz aqui: prontamente, versículo 31, e prontamente, ou seja, Jesus, Ele está pronto para te estender as mãos. Ele está pronto. Claro, a gente deve clamar por Ele, não para as nossas formas. A gente deve clamar por Jesus. E se a gente clamar por Jesus no meio do milagre, com dúvida, Ele vai estar pronto para estender a mão e nos ajudar. Por isso, vale a pena continuar crendo, vale a pena continuar tendo fé, tendo ousadia. E saiba que uma coisa é certa: o socorro vem de Jesus. O socorro não vai vir de nenhum outro lugar senão de Jesus. Não confie em nenhum outro lugar. Assim como o salmista declarou: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ele completa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante que quando o salmista escreve isso, o contexto mostra o seguinte: nesta época Jerusalém estava rodeada por ídolos nos montes. Quando ele olha para os montes, eleva os seus olhos para os montes, ele vê ídolos. Só que a solução não vem de nenhum ídolo. A solução não vem de nenhuma pessoa que não é Jesus. A solução vem de Jesus. Os ídolos vão cair, os postes ídolos vão cair, porque é somente Jesus. Jesus é que traz a solução. E para encerrar, após isso, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus está chegando para cessar. Está acabando esse tempo em nome de Jesus. O tempo é de Deus. Não estou dizendo aqui que vai ser amanhã ou essa semana. O tempo é de Deus. Mas está acabando, em nome de Jesus eu profetizo. O tempo vai cessar, porque a gente está crendo, está confiando. A gente não está tendo medo. Jesus, Ele está chegando no barco. Jesus, Ele está chegando para acabar com essa tempestade. Mas enquanto Ele não chega, continue crendo, tendo fé. Aqui eu falei enquanto Ele não chega no sentido simbólico, porque Jesus, Ele está com você. Jesus está do teu lado. Jesus está conosco. A gente não precisa ter medo, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor Deus, meu Pai, que, Senhor, a Tua palavra, ela seja algo incisivo no nosso coração. Que ela produza em nós transformação. Que ela produza em nós, Senhor, mudança de caráter. Muda o nosso caráter, os comportamentos pecaminosos. Leva-nos a crer em Ti. Leva-nos, Senhor, a vencermos o medo. Leva-nos, Senhor, a confiar em Ti, que no Teu tempo, no tempo certo, a tempestade vai cessar. Senhor, nós Te pedimos, continue conosco, Senhor, nos dirigindo. E aquilo que o Senhor nos dirigir e nos falar, nós estamos prontos para obedecer Tua voz. Nós queremos obedecer Tua voz. Custe o que custar, queremos obedecer Tua voz. Não importando as circunstâncias, não importando a tempestade, nós não olhamos para a tempestade. Nós não olhamos para os ídolos nos montes. Nós olhamos para Ti, Jesus. Tu és o único que pode trazer solução. Tu és o único que pode nos socorrer. Prontamente, prontamente estender as Suas mãos. Senhor, venha continuar falando conosco. Venha sobre nós, em nome de Jesus. Quero cantar uma canção com você.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, Senhor, tu és meu. Em ti nós descansamos, em ti nós confiamos. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, tu és meu Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-nos, Senhor, fortalece nossa fé, fortalece-nos, Senhor, faz-nos andar por sobre as águas, faz-nos viver o sobrenatural. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu Senhor. A última vez, guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, leva-nos, ó Pai, mais fundo em ti, Senhor. Nós queremos, ó Pai, experimentar, Senhor, mais e mais, ó Deus, da tua presença. Senhor Deus, eu oro, ó Pai, para que essa semana, Senhor, os teus filhos, ó Pai, possam viver o sobrenatural. Algo, Senhor, que eles nunca viveram antes. Senhor Deus, traz, Pai, cura. Traz, Deus, bênçãos. Traz, ó Deus, provisão. Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, escutar, Senhor, muitos testemunhos, ó Pai. Senhor, toca os corações. Senhor, abençoa. Nós queremos, ó Pai, confiar em Ti, manter, Senhor, a nossa fé em Ti, pois Tu és o nosso Senhor. Tu és maravilhoso. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Tu és maravilhoso. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Que palavra poderosa, não é? E eu profetizo sobre a tua vida que essa semana vai ser uma semana de você experimentar o sobrenatural de Deus. Cura, provisão dos céus, intimidade com o Senhor. E a gente quer escutar o seu testemunho, que você testemunhe, porque quando você testemunha também somos abençoados através da sua vida. Amém? E a nossa igreja não para, e nós queremos trazer aqui alguns recadinhos rápidos. Deixa eu pegar aqui. Na terça-feira está acontecendo a nossa célula pelo aplicativo do Zoom. Então, às 20 horas, a célula para adultos e às 21 para os jovens. Então, se você que nunca participou e tem o desejo de participar, é um momento bem legal. A gente compartilha a palavra do Senhor, onde a gente se fortalece em unidade, onde a gente tem um momento de louvor, de oração. Então, se você tem o desejo de participar, entre em contato conosco. A gente deixou os nossos contatos aqui nos comentários. Você pode entrar em contato e a gente vai estar te explicando melhor de como funciona. Na quarta-feira, nosso culto, às 20 horas, aqui pela página do Facebook, Quarta do Crescimento. Na quinta-feira, nós estamos fazendo a escola bíblica, também pelo aplicativo do Zoom. Então, a mesma coisa da célula. Se você nunca participou e tem o desejo de participar, entre em contato e a gente vai estar te explicando melhor. A escola bíblica ela acontece às 20 horas na quinta-feira. E no domingo, nosso culto da família, às 19h30, também aqui pela página do Facebook. Amém? E eu também quero lembrar os irmãos que nós aqui da Igreja da Bom Jesus estamos na campanha do agasalho e na campanha do alimento. Então, se você tem aí um casaco que não te serve mais, né, que está sobrando, né, doe para alguém, pois tem muitas pessoas necessitadas, o inverno está chegando, né, e a gente quer abençoar muitas vidas. E também, se você tem o desejo de nos ajudar com 1 quilo de alimento, também entre em contato. A gente já conseguiu abençoar nesse mês de abril 92 famílias. Então, ainda tem famílias necessitando. Nós queremos continuar nesse propósito aqui na igreja. E você pode fazer parte disso através da sua doação. Amém? Eu acho interessante, irmãos, também a gente sempre trazer à nossa memória aquilo que nós somos. Nós somos uma igreja onde estamos cumprindo uma missão como igreja. E a gente está, obviamente, respeitando o decreto, as orientações das lideranças de saúde. Estamos nos mantendo, né, nos nossas casas. A gente vem apenas aqui para a igreja com a equipe, a igreja está vazia, com a equipe aqui para ministrar, porque isso também está aprovado já no decreto. E as coisas podem mudar, mas a igreja ela não parou,
ela não parou de abençoar vidas também, não apenas pelas palavras, mas a gente conseguiu, como a pastora falou, ajudar muitas famílias. E olha que a nossa igreja não é uma igreja de muita expressão de pessoas, de muitas pessoas. E graças a Deus, Deus levantou essa igreja para fazer diferença nesse lugar. Então, nós não negociamos os nossos princípios, não paramos de ser igreja. E assim também como as contribuições, os irmãos têm sido fiel, têm nos ligado, têm feito por várias formas, por transferência, depósito, ou quando a gente consegue dar um atendimento. Mas é interessante que a igreja não parou, e graças a Deus, glórias a Deus por sua vida, que mesmo num tempo de crise você tem se mantido fiel. E a palavra nos mostra, por exemplo, Jesus falando da viúva de Sarepta, sempre troco, a viúva de Sarepta, e Jesus menciona ela porque ela de fato viveu com o princípio da palavra de Deus no seu coração de uma forma fiel, porque no tempo de crise, e ela só tinha um punhado de comida, o profeta Elias chega na sua casa e ele pergunta se tem alguma coisa para comer, e a viúva pela fé diz: olha, eu só tenho um punhado para comer e logo mais eu não vou ter mais nada e vou até morrer de fome. Só que o profeta disse: serve para mim. E ela foi e serviu. Essa referência fica em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler só o versículo 14, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O profeta Elias então libera essa palavra. E eu estou vendo aqui famílias sendo fiéis, mesmo no momento de crise. Deus, ele vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família. E mesmo em momento de crise, você junta lá um punhado e ajuda aqui na doação, nas contribuições, no dízimo, na oferta. E Deus, ele vai abençoar a sua casa nesse sentido, assim como o profeta Elias liberou essa palavra. E foi algo tão forte, irmãos, que o próprio Jesus menciona depois, lá no Novo Testamento, Jesus menciona essa viúva. Porque de fato foi algo que moveu os céus. E depois disso a gente vê o resultado. Deus abençoa a sua casa e ela não tem mais falta de nada. Princípio nós não negociamos. Assim como Daniel, diante daquela estátua onde o governo pede: adore a estátua, ele diz: não, porque eu creio no princípio que só a Deus eu devo adorar. E ele é jogado na cova dos leões e é livre da morte. Sadraque, Mesaque e Abidnego também, amigos de Daniel, não negociam, todos se prostram diante da estátua, e os três não se prostraram porque eles creram. E então o Senhor os livra do fogo e eles não são mortos. Princípio nós não negociamos, princípio nós cumprimos e vivemos. E se nós formos fiéis, Deus vai nos abençoar em todo o tempo, até na crise, em nome de Jesus. Amém? Nesse mesmo espírito, eu te convido aí na tua casa a você estender as tuas mãos em direção aos céus. Nós queremos abençoar a sua vida, orar pela sua família, orar pela sua casa, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoa, Pai, os teus filhos, ó Deus, que estão, Senhor, nas suas casas, ó Pai, com as mãos erguidas a Ti, Senhor. Eu te peço, ó Deus, traz, ó Pai, da Tua bênção. Senhor, aquele Senhor que tem ofertado, Senhor, aquele Senhor que tem entregado, Senhor, o dízimo, ó Pai, como forma de obediência, Senhor, entendendo, Senhor, os princípios da Tua palavra. Senhor Deus, traz, ó Pai, da Tua bênção, da Tua proteção sobre as suas finanças. Que nada, Senhor, venha lhes faltar. Senhor Deus, que nenhum mal, Senhor, alcance, Senhor, a casa dos Teus filhos. Senhor Deus, eu também te peço, Senhor, que abençoe, Senhor, aqueles, ó Pai, que têm
ofertado, Senhor, alimentos, que tem ofertado, Senhor, ajudado nesse propósito. Senhor, alcança também, Senhor, traz, ó Pai, da Tua bênção, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos e colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, cada família, cada irmão, Senhor Deus, abençoa, Senhor, aquele, ó Pai, que está, Senhor, até mesmo, ó Pai, em busca de um emprego. Sabemos, ó Pai, que temos vivido dias difíceis, mas para Ti, Senhor, nada é impossível. Então, Senhor, nós já oramos, ó Pai, que o Senhor já vá abrindo as portas e já vá, Senhor, trazendo a resposta, em nome de Jesus. Abençoa, traz, Senhor, a Tua proteção e a Tua provisão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós também estamos, no propósito da cruz, minha família aos pés da cruz. Nós iniciamos esse propósito como fazemos todos os anos na época de Páscoa. E nós seguiremos nesse propósito até a próxima ceia. Então você aí na sua casa que fez o seu pedido, eu te convido a você pegar nas suas mãos agora. Nós estaremos orando pela sua vida, por esse pedido, aquilo que você escreveu aí por fé com a sua família, amém? E eu te convido, se você puder, também se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor com a sua família. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa família, Pai, diante da Tua presença. Nós profetizamos que a nossa casa está aos pés da cruz, porque, Senhor, é um reconhecimento de que, Senhor, Tu és a fonte de tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Ti. Se nós precisamos de paz, nós encontramos em Ti. Se nós precisamos, Senhor, de alívio, nós encontramos em Ti a cura, Senhor, a provisão. Tudo, Senhor, vem de Ti, por meio de Ti e para Ti. Senhor, por isso nós clamamos porque nós cremos que a salvação nos alcançou. A salvação alcançou a nossa casa, alcançou a nossa família. Senhor, e diante da cruz, nós colocamos, Pai, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor, colocamos, Senhor, a nossa vida, Senhor, o nosso pecado, nós pedimos perdão, e nós te pedimos, vem sobre as nossas vidas. Nós te colocamos os nossos sonhos, projetos, planos, e nós te pedimos, vem cumprir a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também, Senhor, pelos pedidos, ó Pai, aquilo, Senhor, que os Teus filhos, como família, Senhor, escreveram ali. Senhor Deus, os sonhos, os projetos, ó Pai, Senhor, o sonho da casa própria, Senhor, o sonho, Senhor, do emprego melhor, da faculdade, Senhor. Deus, também, Senhor, aquilo, Senhor, que eles colocaram, Senhor, seja, Senhor, cura, Pai, emocional, física, seja, Senhor, a salvação dos familiares. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, e te pedimos, ó Pai, a Tua resposta. Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, que Tu abençoe, Senhor. Nós, Senhor, colocamos esses pedidos diante de Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, alcança, abençoa, Pai, em nome de Jesus, esse propósito, Senhor, que os Teus filhos têm feito. Senhor Deus, dá condições. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, te entregamos, ó Pai, diante da Tua cruz, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos por estar conosco todos os dias. E nós te pedimos, Pai, guarda, protege, livra de todo mal. Senhor, se os Teus filhos forem sair por uma necessidade, Senhor, livra de todo mal, de todo contágio, Deus, em nome de Jesus, refreia esse vírus. Senhor, nós te pedimos, continue conosco. Senhor, nos sustenta, nos mantém, Senhor, de pé. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que pertencemos a Ti, confiamos em Ti. Por isso nós descansamos em Ti. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém e amém. Você que participou junto conosco nesse culto, compartilhe, curta, envie esse link para mais pessoas. E que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe.